Estamos chegando com mais uma edição do Esporte Mais, trazendo para você o Campeonato do Rio de Janeiro. As 4 primeiras rodadas terminaram, a liderança é do Fluminense. A gente vai conferir também notícias do esporte nas cidades e outras informações esportivas a partir de agora no Esporte Mais. Estamos iniciando mais uma semana do Esporte Mais e de imediato vamos falar sobre o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro ou o Campeonato Carioca. Vamos conferir a rodada do final de semana, os resultados. No sábado, o Botafogo derrotou por 2-0 o Sampaio Corrêa. Também no sábado, na Arena das Dunas em Natal, tudo igual para Portuguesa e Flamengo, 0-0. Já no domingo, o Madureira conseguiu importante vitória, fazendo 3-1 em casa sobre o Volta Redonda. Em Brasília, emocionante empate entre Bangu e Vasco, 2-2 no Mané Garrincha. Na Ilha do Governador, no Luso Brasileiro, o Fluminense assumiu a liderança ao vencer o Nova Iguaçu pelo placar de 3-0. A rodada será completada na noite desta segunda-feira em Bacaxá, com o jogo Audax e Boa Vista. Bom, Portuguesa e Flamengo fizeram um jogo ruim na capital do Rio Grande do Norte, na cidade de Natal, na Arena das Dunas. Empate de 0-0, o time reserva e repleto de garotos do rubro-negro até ameaçou um pouco a equipe da Ilha do Governador, mas, na verdade, com pouca criatividade. Já a Portuguesa também não conseguiu apresentar grandes perigos ao gol do Flamengo e o 0-0 foi decepcionante para o torcedor rubro-negro, mais justo pelo que as duas equipes apresentaram. Já o Botafogo fez o dever de casa e, mesmo sem ser brilhante, assumiu a liderança temporária no sábado ao vencer o Sampaio Corrêa por 2-0 no estádio Newton Santos, o Engenhão. Primeiro tempo tímido, aí o Alvinegro fez algumas mudanças e no segundo tempo o time rendeu mais, inclusive com a entrada do Jefinho. O Júnior Santos, logo no início do segundo tempo, fez 1-0 e depois o Jefinho, mais uma vez, deixou a sua marca nos momentos finais da partida. Vamos ver aí um trecho da coletiva do Thiago Nunes, treinador do Fogão, após a vitória. Thiago, aqui. Boa noite, Thiago. Prazer estar falando com você. Eu sou Almeno Campos, da MS Web Rádio. Eu primeiro gostaria, claro, da sua análise dessa vitória do Botafogo em cima do Sampaio Corrêa e aproveito também para te perguntar a respeito do Luiz Henrique, porque é a primeira coletiva que você está dando para a gente desde que saiu a notícia da compra do Luiz Henrique. Eu queria saber, claro, a sua análise a respeito da importância da chegada dele aqui para o Botafogo e, claro, a importância para o esquema que você está adotando aqui, para a formação, enfim. Obrigado, Thiago. Boa noite. Primeiro, o prazer é meu poder falar com você também. E agradecer ao nosso torcedor, pelos que estiveram aí, nos ajudaram, apoiaram, como sempre. E, de forma geral, a gente fez um jogo suficiente para vencer o Sampaio Corrêa, onde a gente, mais uma vez, alternou toda a equipe, pensando ainda no processo de preparação. Então a gente fez 4, esse foi o 4º jogo oficial da temporada e é o 2º jogo de cada equipe, praticamente isso, ainda em busca de tempo de preparação, porque esse intervalo entre os jogos, a gente acaba conseguindo trabalhar a equipe que não jogou. Então a gente vai de uma forma muito criativa e através de um planejamento muito fiel aí, tentar dar uma carga de trabalho, de rodagem, de minutos, de preparação física, técnica e tática para todos os jogadores. Então, do ponto de vista em termos de preparação, foi um ótimo trabalho, um ótimo treino, um ótimo jogo nesse sentido. Claro que a gente tem uma série de fatores ainda que precisa melhorar. Agora tem que considerar e contextualizar que, mais uma vez, jogou uma equipe que tem poucos minutos junto, jogadores ainda que pouco jogaram, alguns ainda tendo a primeira ou segunda oportunidade de jogar como titulares do Botafogo desde que estão aqui. E esse foi um dos propósitos que eu comecei a temporada, dar minutos para todos os jogadores, aqueles que não jogaram no passado e nos anos anteriores pudessem ter oportunidade de mostrar a sua capacidade, o seu potencial, porque não tem nenhum
nenhuma máquina melhor que a máquina da verdade, que seja o campo de futebol. Ali dentro as coisas falam, ali dentro o atleta demonstra qual a sua capacidade. Então, esse é o objetivo principal e a gente está atingindo. Sobre o Luiz Henrique, eu vi que se noticiou muita coisa, é um nome bastante especulado, mas enquanto não houver nada oficial por parte do Botafogo, é só especulação. Então eu não vou falar do nome dele, nem nada em relação a ele, até para ter o máximo de cuidado, né, com a informação e só falar desse fato se realmente vier a se confirmar aí futuramente. Tá bom? Obrigado. Mas no domingo o campeonato passou a ter um novo líder, o Fluminense, em ritmo de treino e ainda com um time de garotos. O Flusão superou o Nova Iguaçu por 3-0 na noite do domingo no Estádio Luso Brasileiro. Gols de Isaac, Luan Freitas e João Neto, chegando a 10 pontos ganhos. O Nova Iguaçu faz até uma boa campanha, não repetiu atuações anteriores e permanece na 5ª colocação com 7 pontos. No primeiro tempo, Fluminense jogando bem melhor, iniciou ali, abriu o placar, Nova Iguaçu assustou, mas, na verdade, o time comandado por Marcão não chegou a passar nenhum grande susto, tirando uma bola na trave do Nova Iguaçu no final do primeiro tempo. O Fluminense foi senhor das ações e construiu uma vitória importante. Marcão, na sua última atuação aí, nesse momento, pelo menos, como técnico da equipe do Fluminense no Campeonato Estadual, falou sobre o jogo. Marcão, mais uma vitória que deixa o Fluminense na liderança isolada da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, mas eu quero começar te perguntando, quero que você faça, por favor, uma rápida avaliação das estreias do Renato Augusto e do Gabriel. O Gabriel que jogou quase o tempo todo, só optou por começar jogando, e o Renato que jogou o segundo tempo todo. São dois excelentes jogadores, a gente respeitando sempre o processo, né? Que vem lá de cima, período de pré-temporada. Gabriel fez um grande jogo, começou já desde o início. E o Renato Augusto também, a gente respeitou também o processo, a parte de preparação dele, física, fisiológica, e vai contribuir muito. Tanto um quanto o outro, são dois grandes jogadores que durante o ano vão nos ajudar bastante a manter o nível lá em cima. Só para complementar, dá para você falar das características de cada um que você percebeu? O Gabriel tem que característica? O Gabriel é o jogador que controla o jogo, um jogador muito forte. Vai ajudar muito, do estilo que o Fernando joga, gosta de controlar o jogo, um jogo apoiado, um jogo próximo, um jogo de muita força física e com certeza vai encaixar muito bem no que a gente quer. O Renato é o que vocês todos conhecem, né? É um craque, é um gênio, consegue achar espaço só onde os grandes acham, então tenho certeza que o Fluminense foi muito bem na contratação dessas duas peças e a certeza que eles vão nos dar muita alegria. Marcão, para que o torcedor tenha conhecimento do planejamento, de como existe uma sintonia entre a comissão técnica desse time que você vem comandando e também do time principal, até quando você vai comandar essa equipe e quando que o Fernando Diniz já assume definitivamente, já integrando os dois elencos? Então, a gente está conversando dia a dia, né? O Fernando está bem à vontade, bem feliz, bem dentro, está acompanhando o processo todo dessa molecada. Está sempre nos ajudando, nos direcionando. E assim vai ser. Se no todo ele achar que deve já assumir no jogo seguinte, a gente está sempre disposto a ajudar. Se ficar um pouquinho mais para frente, a gente vai continuar fazendo da mesma forma. Num jogo cheio de reviravoltas, Bangu e Vasco empataram em 2-2. O Vasco reclamou muito da arbitragem, principalmente da expulsão do Jair no primeiro tempo. O Vasco, mesmo com um jogador a menos, foi melhor na maior parte do jogo. E, curiosamente, na metade do segundo tempo, é que o Bangu começou a criar um pouquinho mais de oportunidades. O Payet foi o grande destaque, participando ativamente dos 2 gols do Vasco, especialmente o segundo, onde numa bela jogada individual fez 2-1, parecia já nos acréscimos, decretando a vitória cruzmaltina. Porém, numa bobeira, para mim, uma bobeira do Mendel,
que não precisava ter ido na bola como foi, se precipitou, um lance que não era tão perigoso, e aí fica ali a dúvida. Alguns acham que foi falta, outros acham que foi um lance comum de corpo. Eu acho que foi pênalti bobo que o João Maranhão bateu com categoria e empatou. Vamos ver aí um pouquinho do pós-jogo do Vasco contra o Bangu após esse empate em 2-2. Bom, como você acha que a atuação do árbitro impactou no resultado do jogo e na formação usada teve que mudar com as substituições ao longo da partida? Sí, creo que es una lástima que en partidos donde son partidos importantes para los equipos grandes que tienen que tratar de clasificar y siempre jugando de la mejor manera. Me parece extraño que la federación manden este tipo de árbitros que no son profesionales. Por eso ocurren estas cosas, porque si realmente fueran árbitros de alto nivel, estos inconvenientes no pasarían en ningún momento. Al contrario, sería muy bueno para el espectáculo que la federación mande de otra categoría, de categoría mucho más alta los árbitros, porque es difícil en situaciones que no resuelven y principalmente también que en estas situaciones no está el VAR. Al no estar el VAR, pasa lo que pasó con Jair, que fue una jugada, fue fuerte ahí, pero no para el tipo de expulsión. Recién comenzaba y el espectáculo cambió completamente. A pesar que Vasco tuvo muchas situaciones, para mi punto de vista hicimos muy buen partido, el equipo va creciendo, el grupo se está integrando mucho mejor, pero vamos a seguir trabajando, pero ojalá que en los próximos partidos los árbitros que vengan tengan mucha más categoría. Bom, a quinta rodada do campeonato já começa nessa terça-feira com Botafogo e Portuguesa se enfrentando às 21h30 no estádio Newton Santos. Aí nós vamos aos demais jogos. Na quarta-feira, né, o Campeonato Carioca sendo disputado em outros locais. Na Arena, no Pacto Sabiá, lá em Uberlândia, Minas Gerais, o Nova Iguaçu enfrenta o Vasco. No Mangueirão, em Belém do Pará, olha só, hein? Campeonato Carioca, em Minas e lá no Pará, o Mangueirão vai receber Sampaio Corrêa e Flamengo. Aí já na quinta-feira, mais 3 jogos. À tarde, às 15h30, em Conselheiro Galvão, tem Madureira e Boa Vista. 19 horas, o Volta Redonda, precisando da reabilitação, e encara o Audax, que está ali na zona de rebaixamento. E fechando a rodada, o líder Fluminense pega o Bangu na Ilha do Governador às 9h30 da noite. Vale lembrar, né, gente, que o primeiro clássico do campeonato será no final de semana entre Vasco da Gama e Flamengo, valendo pela 6ª rodada. E aí sim, de repente, começa a dar uma aquecida para valer no campeonato. Meu amigo Pedrinho, o nosso querido Pedro Paes, diz aí pra gente o que você analisa até agora dessas 4 primeiras rodadas do estadual, algo que chamou a sua atenção nesse início de competição. Esse começo de campeonato carioca, Maurício, como sempre, né, nos últimos anos, os times abandonam e vão devagar colocando o time principal para jogar. O Flamengo aí na 8ª posição com 5 pontos, e depois desse empate aí com a Portuguesa 0-0, o time reserva, tá lá nos Estados Unidos, sei lá onde, está viajando. O começo do campeonato tá bom pro Fluminense, que mesmo com time reserva tá conseguindo ganhar, ainda deu uma ajuda que tirou meio que o Nova Iguaçu ali do bolo, né? Ainda continua bem colocado, Nova Iguaçu, mas já deu uma tirada, é bom pro Flamengo, bom para tudo. Quanto a Vasco e Botafogo também, com um time, o Vasco já com um time misto, né? Bahia jogando muito, tá jogando bem esse cara, hein? Vai fazer história aí no Vasco, se continuar assim. E o Botafogo na dele, né? Já treinando o time,
E vamos esperar aí esse final de campeonato, porque por enquanto, até começarem os clássicos, acho que no clássico aí pelo menos o Vasco já vai estar completo, o Fluminense já deve ter os jogadores, e aí a reta, né, final é Taça Guanabara, Taça Rio, sei lá, é tanto taça. E um pesarzinho aí vamos colocar de arbitragem de novo, né? Mais confusões, o jogo do Vasco foi horroroso, outros jogos que eu tenho visto também, muito fraca a arbitragem do Rio de Janeiro. E isso causa, né, perplexidade, porque por ano após ano os caras não consertam, não treinam os árbitros, eu não sei, são falhas assim, grotescas. E sem o VAR ainda, né? Aí que a gente vê a diferença com um jogo com VAR e outro sem aí. Só vai começar o VAR mais pra frente aí nos clássicos. É aquela baguncinha generalizada da nossa grande Federação Carioca de Futebol. Mas Fluminense bem, Botafogo bem, o Vasco aí se mantendo. E o Flamengo, claro, na hora que colocar o time titular, vai chegar lá, vai chegar nas finais, vai disputar tudo. E é isso, Maurício, um grande abraço. Bom, vamos falar aí de outros estaduais, só lembrar rapidamente que o Campeonato Mineiro vai ter o seu primeiro e grande clássico, Atlético e Cruzeiro, já na terceira rodada, o que gerou reclamações do Filipão. O Filipão acha que pelo investimento das duas equipes, esse clássico deveria ser mais no meio do campeonato. Mas o que o Filipão mais reclamou, e eu concordo muito com ele, na sua entrevista coletiva, após a vitória do Galo sobre o Democrata de Governador Valadares, é lamentar que o clássico Atlético e Cruzeiro, que será na Arena MRV do Atlético, não terá presença de torcedores do Cruzeiro. Ele falou muito bem na entrevista. Temos que deixar esse ódio de lado. Temos que deixar de ver o futebol como uma guerra. O futebol é para ser um lazer. O futebol não precisa ser levado para esse caminho. Concordo plenamente com o Felipão. Por que não tem torcida do Cruzeiro presente? Porque, infelizmente, quando essas torcidas organizadas se encontram, vira guerra. E aí o torcedor comum, aquele torcedor do Cruzeiro, como poderia ser também do Atlético, se o mando de campo fosse do Cruzeiro e o Cruzeiro vetasse ingresso para a torcida do Atlético. O torcedor comum que quer assistir o seu time jogar, né, que não quer participar de briga, quer só o estádio para ver futebol, acaba sendo o penalizado nessa questão, infelizmente. Falar do Campeonato Paulista, o futebol de São Paulo, né, que a gente debate tanto aqui, mais evoluído, mas lamentar aí o estado do gramado do Allianz Parque, né? Que coisa, no jogo Palmeiras e Santos, vitória do Palmeiras no Clássico Paulista, tufos de grama agarrado na chuteira dos jogadores do Palmeiras. Que coisa, né? E do Santos também, óbvio. Lamentável, né? O Palmeiras chegou, inclusive, a dizer que enquanto a administração do estádio não resolver isso, o Palmeiras não vai jogar na própria casa. Que coisa, né? Bom, vamos agora falar de esporte nas cidades e vamos destacar o que aconteceu no Sesc Verão no último final de semana. É óbvio, sempre sujeito à questão climática, mas vamos conferir o que aconteceu. Um dos destaques do Sesc Verão em Rio das Ostras no final de semana foi a presença de Diego Ribas, o ex-jogador do Flamengo, da Seleção Brasileira, do Santos e de clubes da Europa, esteve confraternizando, se integrando com torcedores não só do Flamengo, como também de outras equipes. Ele compartilhou conhecimentos esportivos, mas também dedicou um tempo para fotos e autógrafos, proporcionando momentos especiais para mais de 100 crianças e adolescentes presentes. O Sesc Verão também movimentou a cidade de Macaé. Por exemplo, no sábado, dia 27, na Arena da Praia Campista, teve uma clínica com o também ex-jogador Léo Moura, né? Léo Moura, que vestiu praticamente todas as camisas
dos grandes do futebol carioca, mas também teve aí a sua identificação maior com o Flamengo. E ele esteve lá não só interagindo com a garotada, como também posando para fotos e concedendo autógrafos. Para lembrar, Léo Moura é um dos poucos que jogou no Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. E para a garotada do skate, a atração foi Sandro Dias, o mineirinho, o ex-campeão de 48 anos, não só teve a oportunidade de falar da sua trajetória, como também respondeu perguntas de crianças e adultos no local onde foi realizada a clínica na Arena da Praia Campista. A gente vai destacar agora também que Guapimirim começou a ter aí os seus campeonatos de base, né, categorias de futebol sub-13 e sub-15, e na próxima edição aqui do Esporte Mais iremos trazer mais detalhes sobre essa competição e também, obviamente, atualizar aí a classificação e os resultados. Vamos falar agora sobre contratações e começando pelo Botafogo, que vive a expectativa de fechar ou não o negócio da contratação do atacante Luiz Henrique junto ao futebol francês. 106 milhões de reais. Vale isso tudo? Não sei. Tomara para o Botafogo que sim. Por outro lado, o Botafogo, que essa contratação foi dada como certa e depois houve um recuo, né? E o Botafogo pode contratar o Mateuzinho. Ou agora ele pediu para falar aí, acho que é Matheus França, né? Que ele pediu para ser chamado, lateral que inclusive jogou pelo Flamengo contra a Portuguesa, mas pode ir para o Botafogo. Falando em Flamengo, o time anunciou a vinda do Matheus Vinha, lateral esquerdo uruguai, esperado pelo Flamengo, ele que já foi jogador do Palmeiras, e enquanto o Flamengo principal estava nos Estados Unidos, inclusive jogou nesse final de semana, empatando com o Orlando City nos Estados Unidos em 1-1, a diretoria agia para trazer aí o lateral Vinha para o elenco. Pelo lado do Fluminense, o Fluminense já teve a estreia nesse final de semana de 2 reforços, o Gabriel Pires e o Renato Augusto. O Gabriel que veio do Botafogo, o Renato Augusto do Corinthians, e já anunciando aí a contratação do Douglas Costa. A média de idade vai subindo, mas também a experiência, e não dá para negar que mesmo que o Douglas não esteja jogando no seu auge, é um jogador que soma para o elenco e dá opções ao treinador Fernando Diniz, também no banco de reservas do Tricolor. Já o Vasco anunciou nesse domingo a contratação do volante Juan Sforza, ele que é do News Old Boys. O técnico Ramon Dias já havia elogiado o jogador antes mesmo das partes concluírem a negociação, e isso acelerou, né, após a SAF vender o meia Marlon Gomes para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia. A contratação do Sforza foi fechada em 5 milhões de dólares, cerca de 24,6 milhões de reais. O Vasco ainda terá que pagar mais 1 milhão de dólares ao time argentino, caso o Sforza cumpra algumas metas apontadas no acordo. O News Old Boys vai manter 20% dos direitos em caso de venda futura. Bom, a gente vai lembrando que nessa segunda-feira o Brasil entraria em campo pelo torneio pré-olímpico de futebol. O Brasil vem de 2 vitórias, está caminhando bem para garantir a sua participação nas Olimpíadas de Paris, e na próxima edição a gente traz mais detalhes. Obrigado a você que nos acompanhou em mais um programa através dos canais e plataformas que transmitem o Esporte Mais, e obrigado também à nossa equipe técnica. Até uma próxima edição, um grande abraço, continue ligado na nossa programação. O programa Família Acolhedora é um programa de acolhimento familiar para crianças e adolescentes que por algum motivo precisaram ser retiradas das suas famílias de origem.
E enquanto essa criança estiver dentro do programa Família Acolhedora, ela receberá amor, carinho e não perderá o vínculo familiar. Desde o dia que Vinícius chegou aqui, aquele pintinho, parecia um pintinho molhado, com a mochilinha abraçada. Quando ele chegou pela primeira vez, que a gente abriu o portão, me deu aquele negócio no coração. Parecia mesmo que eu estava recebendo um filho que saiu de casa. Aquele filho que saiu de casa e depois resolveu voltar. Quando eu vi ele pela primeira vez no portão, meu coração apertou. Ele com aquela mochilinha agarrada assim, meu coração apertou. Porque eu pensava assim, pô, como que vai ser essa criança? Como que vai ser essa criança que vai vir? Você acolher uma criança é muito importante, mesmo porque você não deixa que ela perca o laço familiar, esse vínculo, porque quando ela vai para uma instituição, ela já perde, né, esse laço. Porque se tornou um irmão para mim. Acho que o dia que o Vinícius precisar voltar para a família de origem dele vai ser bem difícil para todo mundo aqui. Eu sou mãe de 4 meninos, né? Então 3 já casaram. E aí fiquei só com um em casa. E você que acostuma com a casa cheia, muita criança, e aí quando vai esvaziando, aquela coisa já vai dando um apertozinho no coração. E para mim é muito importante, né? Tá sendo muito importante você poder contribuir, né, com a mudança, né, futura de uma criança. É saber que daí para frente, quando ele sair daqui, né, for de repente voltar para o laço familiar dele, saber que eu pude contribuir com a mudança, né, acrescentar um pouco na vida dele. Quer ter um amor de uma família, um amor de uma mãe, de um pai, que a gente não é mãe nem pai, somos tios, né? Mas estamos fazendo o melhor, que é para ele, o amanhã, ser um homem que nem meus filhos são. Eu espero que você tenha aproveitado cada momento que você passou com a gente. Porque momentos esses foram muito importantes para o seu crescimento e para o nosso também. Eu amo muito vocês. Vocês vão estar sempre guardados no meu coração para sempre. Conhece minha cidade, vou te apresentar um pouco do que eu aprendi. Cada canto é raridade, tenho orgulho de falar da onde eu nasci. Mas é cidade de muitas riquezas naturais. Garrincha, gênio da bola é daqui. Quem vem não vai embora nunca mais, quer ficar pra sempre. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá. Conhece minha cidade, vou te apresentar um pouco do que eu aprendi. Cada canto é raridade, tenho orgulho de falar da onde eu nasci. Mas é cidade de muitas riquezas naturais. Garrincha, gênio da bola é daqui. Quem vem não vai embora nunca mais, quer ficar pra sempre. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá, vem pra cá. Então brota, mas é que tu vai se apaixonar. Então brota, vem cá.